Imagina aquele cenário clássico de quem faz prova para a área de segurança, sabe? Aquele silêncio absoluto na sala, o relógio correndo na parede, o cansaço já batendo forte. É, aquela tensão de fim de prova. Isso. E aí, de repente, aparece aquela questão afirmativa com cara de inofensiva. A banca descreve um detento que acabou de chegar no sistema prisional. Aquela situação de triagem. Exatamente. Aí a questão crava a seguinte frase para orientar a forma de cumprimento da pena: este indivíduo passará pelo exame criminológico obrigatório, independentemente do regime em que foi condenado. Nossa, essa é a armadilha perfeita. Pois é, certo ou errado? O pessoal que está no piloto automático lê a palavra exame, lembra que todo preso precisa ser avaliado, marca certo com a alma leve e vê a vaga escorrer pelos dedos. É o erro fatal, né? É o que separa o candidato aprovado daquele que vai precisar estudar mais um ano. Com certeza. Essa confusão entre o exame de classificação e o exame criminológico é tipo o buraco negro da lei de execução penal. As bancas sabem que o nosso cérebro, sob estresse, agrupa conceitos parecidos. Sim, a gente tenta simplificar. Exato. E misturar essas duas avaliações é o atalho mais rápido para despencar na lista de classificação. E é exatamente para desarmar essa bomba que, na nossa imersão de hoje, a gente vai dissecar o coração da execução penal brasileira. Vamos focar totalmente nos artigos 5º ao 9º da LEP. Isso mesmo. A gente cruzou a letra fria da Lei 7.210 de 84 com o que as bancas mais cobram. A missão aqui é mapear a classificação do condenado, essa engenharia da individualização da pena e como funciona a comissão técnica de classificação. Ponto de partida para dominar isso para a galera que está mirando na Polícia Penal, Federal, Civil, Militar ou PRF é entender por que isso despenca nas provas. É o marco zero do sistema, né? Exato, é a catraca de entrada. Quando a lei foi escrita, o Brasil estava tentando sair de um modelo puramente de castigo para um focado na ressocialização. E a principal ferramenta para isso foi a individualização da pena. Deixa eu tentar visualizar essa lógica da banca, porque eu gosto de analogia para fugir da decoreba pura. Manda ver. Se a gente pensar no sistema prisional como um gigantesco hospital de triagem, a individualização seria tipo a receita médica. Faz muito sentido. Porque chegam dezenas de pacientes todo dia. O Estado não pode simplesmente dar o mesmo antibiótico na mesma dose para todo mundo que entra. Senão você mata o paciente. Isso. O tratamento tem que ser específico. A pena é o remédio amargo e a individualização é a posologia. Tô certa? Certíssima. Essa imagem é excelente para o contexto geral. O artigo 5º estabelece justamente isso, que os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e a sua personalidade. Olha só, não fala em classificar pelo crime em si. Exato. Fala em classificar pela pessoa. O objetivo é um só: orientar essa individualização. É levantar o histórico daquele indivíduo para descobrir qual o tratamento penal adequado, em qual raio do presídio ele deve ficar, o tipo de trabalho que faz sentido. Mas aqui me surge uma dúvida pensando com a cabeça daquele examinador maldoso. O que tenta induzir ao erro, né? Esse mesmo. A lei diz que a comissão técnica elabore o programa individualizador da pena. Tá, perfeito. Mas a doutrina aponta que isso vale também para o preso provisório. Sim, vale sim. Mas espera. A presunção de inocência não deveria impedir o Estado de ficar avaliando a personalidade de alguém que nem tem condenação definitiva ainda. Parece uma baita contradição, né? Parece total. E é essa linha de raciocínio que derruba muita gente. Então atenção aqui, a banca vai afirmar que o preso provisório está dispensado da classificação por causa da presunção de inocência. Isso tá errado. Completamente errado. Pensa na necessidade administrativa, na gestão do caos. Você colocar um preso provisório primário, sem histórico violento, na mesma cela que uma liderança de facção criminosa, Nossa, é pedir pra dar problema. é assinar atestado de rebelião ou morte só porque os dois aguardam julgamento. A classificação do provisório existe para garantir a segurança e a integridade física dele mesmo. Ah, agora faz sentido. A classificação não é um julgamento antecipado de culpa. É uma ferramenta de gestão de risco. Perfeito. E isso já nos leva à primeira grande pegadinha conceitual das provas. Qual seria? Muitas questões afirmam que o Estado avalia os antecedentes para punir mais severamente quem tem histórico criminal longo.
Cuidado com essa pegadinha, pessoal. Muito cuidado. A finalidade da classificação não é, em hipótese alguma, agravar a punição ou vingança estatal. A palavra-chave dos artigos 5º e 6º é individualização. É sobre adequação, né? Isso. É para o cumprimento do papel da pena sem excessos. Se vocês virem a palavra penalizar ou agravar punição atrelada à classificação, pode marcar como errada na hora. Maravilha. Então, recapitulando mentalmente esse primeiro bloco, a base de tudo é a individualização, focando em antecedentes e personalidade. Isso. E vale tanto para o condenado quanto para o preso provisório, sempre buscando segurança e adequação, nunca agravar a pena. Fechou. Resumo perfeito. Sabendo disso, a pergunta que fica é quem detém o poder para fazer isso na prática? Porque, bom, não é o juiz que vai lá na cela entrevistar o preso. De forma alguma. A execução intramuros é administrativa, e o artigo 7º entra rasgando nessa questão, detalhando a comissão técnica de classificação. É aí que a banca faz a festa. Faz a festa misturando tudo. Para pena privativa de liberdade, a comissão em cada presídio tem um presidente fixo, que é o diretor do estabelecimento. Peraí, o diretor preside, por que não um juiz da execução, já que a gente está falando de sentença judicial? Pela natureza do ambiente. O juiz atua na jurisdição, para resolver progressão de regime, essas coisas. Mas o cotidiano ali. A rotina do pátio. Isso, a observação do comportamento, tudo isso é gestão penitenciária. O diretor é a autoridade máxima ali. E além do diretor na presidência, a lei exige uma equipe técnica mínima. Que é composta por quem? 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Vamos ser realistas um pouquinho? Um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social em toda a comissão técnica. Com a nossa superlotação carcerária, isso soa como uma utopia legislativa. E é uma utopia na prática. Mas as bancas cobram a realidade precária ou a utopia da lei? Elas cobram a utopia legislativa. Isso cai muito em prova. O legislador projetou o ideal. Se o candidato deixar a realidade do noticiário influenciar na resposta, ele erra. Tem que responder o que está no papel. Exato. E tem uma lógica para essa trinca. O psiquiatra foca em patologias mentais ou dependência química. O psicólogo analisa traços de personalidade e controle de impulsos. E o assistente social? Esse não olha para a mente, olha para fora. Avalia a estrutura familiar e as pontes com o mundo exterior. Entendi, é uma análise de 360 graus. Mente doente, mente funcionando e o ambiente ao redor. E os 2 chefes de serviço entram para quê? Para dar visão disciplinar. Eles trazem os dados reais de como o preso se comporta na cela, no banho de sol. Mas a banca não perdoa, viu? Eles amam alterar essa lista. Trocam os profissionais, né? Sim. Inventam que precisa de um médico clínico geral ou um representante do Ministério Público. Mas a lista fechada do artigo 7º é diretor na presidência, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, psicólogo e assistente social. Tá, mas e se a pena não for atrás das grades? Digamos uma prestação de serviço à comunidade. Não faz sentido o diretor do presídio avaliar alguém que está solto? O legislador pensou nisso no parágrafo único do artigo 7º. Nos demais casos fora da prisão, a comissão muda de formato. Ela passa a atuar junto ao juízo da execução, integrada por fiscais do serviço social. Muda o foco totalmente. Muda. Se a pessoa está na rua, o monitoramento é social. Não precisa de psiquiatria prisional. Beleza. Revisão relâmpago desse time, então. Presídio, presidência do diretor, com 2 chefes de serviço e a trinca da saúde, psiquiatra, psicólogo e assistente social. Isso mesmo. E fora do presídio atua junto ao juiz com fiscais do serviço social. Isso tem que estar cravado na mente, porque agora a gente entra no abismo, que falamos lá no começo a diferença entre classificação e exame criminológico. É o terror dos candidatos. O artigo 8º traz essa regra do criminológico baseada nos regimes de cumprimento. O texto diz que quem vai para o regime fechado, atenção agora, será submetido a exame criminológico. Será. Verbo no imperativo, obrigatoriedade absoluta. Exatamente. Mas por que só o fechado recebe essa carga obrigatória pesada? Se eu for chutar a lógica, se o indivíduo vai para o fechado, teoricamente o crime foi grave
ou a periculosidade é muito alta. O Estado não pode confiar só numa entrevista simples. A sua análise está perfeita. O Estado precisa de um bisturi afiado. E a lei diz que, para o semiaberto, o condenado poderá ser submetido ao exame. O verbo muda de será para poderá, vira facultativo. Isso. E a razão é puramente economia e proporção. Não tem orçamento para laudo psiquiátrico complexo em quem vai direto para o semiaberto, a menos que o juiz exija isso de forma fundamentada. Tá, fixamos a regra. Fechado é obrigatório, semiaberto é facultativo. Mas isso não resolve a confusão do que realmente é esse exame comparado com a classificação do artigo 5º. Vamos buscar a explicação na psicologia forense. O exame de classificação é genérico, é para rotina diária. O criminológico é profundo. Ele trabalha o que chamam de binômio delito-delinquente. Traduzindo para o mundo real é entender como os demônios internos da pessoa se conectam com o crime que ela cometeu. Perfeito. A classificação olha a papelada. O criminológico aplica testes de personalidade, tipo escalas de psicopatia. O objetivo é fazer um prognóstico de reincidência. Qual a chance de ele voltar a cometer violência? Cara, isso muda tudo. Posso tentar outra analogia aqui? Manda. A classificação é tipo olhar a planta arquitetônica de uma ponte antiga. Você vê o papel, entende o projeto básico, algo burocrático. O exame criminológico é um teste de estresse da engenharia. Você bota caminhão pesado em cima da ponte, instala sensor e mede se ela vai desabar sob pressão. Metáfora do teste de estresse é impecável. É por isso que é obrigatório no fechado. O Estado precisa medir o ponto de ruptura da ponte. E é aí que as bancas invertem, né? Muito. Eles dizem que a classificação busca prever novos crimes. Incorreto. Quem faz prognóstico, o teste de estresse, é o criminológico. Sutileza que vale aprovação, hein? Classificação é a planta da ponte, todo mundo tem. Criminológico é o teste de estresse, obrigatório no fechado, opcional no semiaberto. Exatamente. Mas vem cá, na prática, como essa comissão consegue fazer o teste de estresse se o preso simplesmente mentir na entrevista? Como o Estado descobre a verdade? É aí que entram os poderes de investigação do artigo 9º. O legislador não foi ingênuo. A comissão tem poderes investigativos e não precisa ficar trancada numa sala. Eles têm braços longos para atuar fora dos muros. Muito longos. A lei dá 3 grandes prerrogativas. Primeiro, eles podem entrevistar pessoas. Familiares, antigas chefias, até a vítima se for o caso. Não ficam só na palavra do preso. Jamais. Segundo, podem requisitar dados e informações de repartições ou até empresas privadas. Precisam de um histórico médico, escolar, eles têm poder de requisição legal. Forte isso. E o terceiro? É uma cláusula aberta realizar outras diligências e exames necessários. Imagino que a banca ataque justamente o limite desse poder. Tipo, colocar na questão que a comissão só pode usar a informação dada voluntariamente pelo preso. É o padrão deles. Usam palavras restritivas como exclusivamente para invalidar a alternativa. Quem não entende a lógica de investigação do artigo 9 cai fácil. A comissão é um órgão superativo, faz uma verdadeira perícia social e psicológica. Exato. Não é um trabalho só de carimbar papel. Bom, a gente está na reta final do nosso mergulho. Vamos consolidar esse esquema mental para quem está escutando no carro, ou lavando a louça, não esquecer nunca mais. Vamos lá. Resumo de ouro para os artigos 5º ao 9º. Finalidade da classificação não é agravar pena, é garantir a individualização. Avaliando antecedentes e personalidade. E vale para preso provisório também. Isso mesmo, por segurança. Sobre a comissão no presídio, o diretor preside, junto com 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. E se for pena alternativa na rua, a comissão atua no juízo da execução, com fiscais do serviço social. A joia da coroa, o exame criminológico, o nosso teste de estresse para prever reincidência. Regime fechado obrigatório, será submetido. Regime semiaberto facultativo, poderá ser submetido. E lembrando sempre que a comissão tem poder de requisição e investigação ampla. Artigo 9º. Com esse arsenal, qualquer questão sobre entrada no sistema prisional vira ponto garantido.
Para quem está focado nas carreiras policiais, o estudo é muito solitário e puxado. A repetição cria o hábito e pavimenta o caminho da aprovação. Não deixem de revisar isso nos próximos dias. Com certeza. E para deixar a mente trabalhando de forma crítica, algo legal para uma discursiva ou redação, a Lei de 84 desenha um sistema perfeito, um laboratório suíço onde cada preso é analisado individualmente por super especialistas. A nossa utopia legislativa. Isso. A provocação que eu deixo é, na prática atual, como conciliar o artigo 5º com celas superlotadas, a individualização resiste ao superencarceramento ou as comissões estão sendo forçadas a produzir laudos em massa, virando pura ficção burocrática? Nossa! É uma distância gigante entre o país legal e o país real. Essa reflexão separa o candidato que só decorou do que realmente entende a máquina pública. Fica o desafio intelectual pessoal. Continuem com disciplina, a constância é a maior aliada de vocês. No nosso próximo mergulho, a gente segue desbravando a Lei de Execução Penal. Mantenham o foco e até a próxima análise.